Bom dia, então vamos lá, sétimo ano. Nós vamos hoje iniciar, a correção dos exercícios sobre plantas, tá? Da unidade 4. Espero que vocês tenham feito. Gostaria da participação efetiva de vocês mais uma vez. As nossas aulas estão sendo bem produtivas. Estou gostando muito da participação de vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou colocar aqui para vocês a telinha, tá? E aquilo que eu sempre falo é o seguinte: tentem participar o máximo possível, que esse momento para mim é o momento mais importante da nossa semana, que é o momento que nós estamos juntos, tá? E use o microfone, de preferência usar o microfone, tá? Deixa eu só desbloquear aqui. Pronto. Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Página 35. Ó, e outra coisa. Eu gostaria de ver mais alunos participando, tá? Não que os que estão participando sempre estão errados, não. Eu acho que quem não está participando que está perdendo a oportunidade, tá? Que querendo ou não, quando a gente participa, a gente aprende um pouquinho mais. Não é isso? Vamos lá, então? Deixa eu deixar o bate-papo aberto aqui, que eu vejo vocês falando comigo. Ó, ansiedade aqui, ó. Vamos lá, então. Responde para mim. Fala, Yarley, fazendo favor. A primeira, pode ler o enunciado e responder. Explique a seguinte afirmação, abre aspas, se as plantas deixassem de existir em nosso planeta, em pouco tempo todos os seres vivos teriam sua sobrevivência comprometida, fecha aspas. Eu coloquei sim, porque foi uma questão bem parecida com a que a gente discutiu na última live. Eu coloquei sim, pois não haveria habitat para os animais e nem alimento, né, tanto para a gente como para os outros seres vivos, né, que não se alimentam de comidas industrializadas. E todas as cadeias alimentares também seriam afetadas. Excelente, arrasou. Nós discutimos muito mesmo isso na última live, né? Então, acho que foram em cima aí da resposta. Então, ó, isso aconteceria porque as plantas realizam fotossíntese produzindo alimento, não é isso? Sem as plantas, a quantidade de alimento para os outros seres vivos na cadeia alimentar não seria suficiente, certo? Lembrando que as plantas são os produtores da cadeia alimentar, então sem elas teríamos dificuldade de manter as cadeias alimentares. Excelente, arrasou, Yarley. Esther, pode ler o enunciado e responder a 2, fazendo favor. Bom dia. Bom dia. A célula vegetal apresenta inúmeros cloroplastos, localizados principalmente em suas partes verdes. Explica a relação dessa organela com a fotossíntese. E aí, eu coloquei que a clorofila presente nos cloroplastos fornece a energia que é absorvida e convertida em energia química pelas plantas. Excelente, muito bem. Então, ó, essa pigmentação verde, né, ela é proveniente da clorofila, certo? E essa clorofila é muito importante porque ela que vai estar absorvendo a luz e permitindo que a fotossíntese aconteça. Arrasou. Ó, uma coisa que eu vou deixar aqui, uma dica para vocês. Tem dia que eu coloco lá para vocês o link da aula que o Positivo fornece, certo? E eu coloco a minha. Quando eu colocar, eu preciso que vocês assistam as duas. Não é, vou escolher hoje, eu vou assistir só a professora. Não, porque geralmente uma complementa a outra. Eu estou evitando ficar falando a mesma coisa que está na outra aula, para não ficar cansativo para vocês. Mas quando vocês assistem as duas, fica uma coisa muito mais completa, tá? Algo completando a outra. Às vezes eu vou fazer gancho nas minhas aulas com as aulas do Positivo, tá bom? Então não deixem de assistir, não. Show de bola!
Letícia, responde a 3 para mim, fazendo favor. Letícia, tá aí? Betânia. Oi, professora. Ei, bom dia. Dia. Bom Bom, é dia. para ler o enunciado também. Uhum. No abaixo está o nome de algumas espécies em células. Circula as que são exclusivas das células vegetais. Eu coloquei a parede celular, o vacúolo de suco celular e só esses dois. Tem um aí também, tem um a mais aí que só tem na célula vegetal. Dá uma lidinha, porque você vai ver. Cloroplasto? Isso, cloroplasto. Isso aqui nós começamos a ver lá no 6º ano. Vocês lembram disso? As diferenças da célula vegetal para a célula animal. Então, ó, essas 3 estruturas que estão circuladas aí, elas são exclusivas da célula vegetal, certo? Até porque na célula animal, elas nem teriam muita funcionalidade não, tá? Muito bem. Questão 4, bota aí no bate-papo para mim qual a letrinha que vocês marcaram. Vai colocando aí para eu ver. Daniel marcou D. E aí, mais quem? Betânia B. Yarley B. Isso aí. Dani colocou D. Dani falou que a 1 tá certo também. Então, olha só, hein, que está escrito lá. Para que a planta realize fotossíntese, é necessário água, oxigênio, luz solar e clorofila. Está falando assim, está ou estão corretas apenas as alternativas. A fotossíntese, Dani, ela pode ocorrer com luz, certo? E outra, ela não precisa do oxigênio. Ela vai precisar do gás carbônico. Faz o seguinte, dá uma grifadinha aí no oxigênio e coloca gás carbônico. Para vocês não esquecerem, é a letra B mesmo. Arrasar. Tenta resolver aí, Letícia, para você participar com a gente. Agora coloca para mim... a questão 5, ela fala assim, de que maneira as plantas retiram o carbono da atmosfera? A letra A. Quem gostaria de responder com o microfone? Diogo Ferrari, está com o microfone ligado? Diogo. Não funciona? Rian, tá aí, Rian? Alberto, que sempre está online, logo quando eu entro, mas sempre quietinho, não está respondendo aqui para mim. Fala então, Rian, essa aí para mim, fazendo favor. Poxa, todo mundo sem microfone ainda. Vai lá então, Esther. As florestas regulam o nível de carbono atmosférico, pois agem de 2 formas. 1. Elas retiram carbono da atmosfera. 2. Elas mantêm grande parte do carbono nos seus troncos, folhas e raízes. Armazenando o carbono na sua estrutura, as plantas não deixam que esse carbono fique diluído na atmosfera, exercendo aumento na temperatura, pois o aumento do dióxido de carbono está associado à intensificação do efeito estufa. Sobre o assunto, responda as questões a seguir. A. De que maneira as plantas retiram o carbono da atmosfera? Elas retiram quando realizam a fotossíntese, o carbono está na forma de dióxido de carbono. Isso aí. Show de bola. Né? Ou seja, as plantas, para realizar a fotossíntese, elas necessitam do gás carbônico, certo? Então, daí que elas fazem essa manutenção do excesso do gás carbônico na atmosfera, tá? Então, as plantas, elas dão conta, só que tem um detalhe, né? Nós não podemos ter o excesso de gás carbônico, senão as plantas passam a não dar conta. Dani, nós não vamos colocar que as plantas transformam o carbono em oxigênio, tá?
nós vamos falar que elas capturam o gás carbônico para produzir a glicose na fotossíntese e nessa reação o oxigênio ele é gerado. Quando eu coloco que o gás carbônico ele é transformado em oxigênio, eu estou falando que um composto se transformou exatamente no outro. Isso não é verdade. Nós vimos na aula lá de fotossíntese que esse carbono que vem do gás carbônico, ele vai para a molécula de glicose, inclusive, tá? Então, você pode colocar que lá na fotossíntese, esse dióxido de carbono, o gás carbônico, ele é capturado, tá? Para a planta produzir seu próprio alimento, vai ficar mais correto, certo? Porque se eu falar assim, é como se eu estivesse falando assim, a água está se transformando em leite. Não tem como a água virar leite, tá? Agora, a matéria-prima da água está sendo usada para produzir um outro composto. Aí, beleza. Letra B. Quem gostaria de falar B agora? E aí? Esther, de novo? O que você pode fazer? O que você pode fazer para que a floresta continue exercendo essa função de sequestradora de carbono? Eu coloquei não desmatar, cuidar das plantas. Isso aí é bem pessoal, né? Mas o que a gente poderia colocar? Não desmatar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Agora eu consegui ativar. Eu coloquei bem assim: não desmatar e não poluir e poluir menos o ar atmosférico. Muito bem. Uma outra coisa, a gente geralmente costuma falar assim, não desmatar, não queimar, não. Mas o que a gente pode fazer também para tentar recuperar o que já foi desmatado? O que a gente pode fazer? Pensa. Fazer o reflorestamento. Reflorestamento, muito bem. Reflorestar é muito importante, turma, porque por muitas vezes já foi devastado uma área muito grande. Vocês viram só o problema que a gente estava prestes a receber no Brasil, aquela nuvem de gafanhotos? Ela destrói a cobertura vegetal em questão de minutos, né? Então, olha só, a gente já tem esses processos que são naturais. Se a gente ainda intensifica o problema, vai chegar uma hora que o planeta vai se esgotar, certo? Então, vocês podem colocar, sim, essa questão da preservação, não desmatar, não queimar, mas não esquecer de também reflorestar, certinho? Tranquilo aí, turma? Show de bola. Então, página 35 já foi, né? Agora nós vamos para o caderno de atividades, não é isso? Que eu combinei com vocês? Pô, legal, Yarley. Massa, hein? Deixa eu ver aqui rapidinho, lá no caderno de atividades. Página 21 e 22. Isso aí, vocês já fizeram? Sim. Isso, então vamos lá, na página 21 e 22. Muito ruim, gente. Essas duas páginas, elas falam mais das características gerais das plantas. Não é isso? Ah, peraí, que peguei o de vocês. Tranquilinho também, é mais uma introdução. E hoje também eu gostaria de aproveitar que vocês estão online aqui comigo e já explanar um pouquinho sobre os grupos das plantas. O Rian está perguntando aqui, professor, os gafanhotos vão dar um alerta vermelho nas plantas, porque o sul é onde tem maiores plantações. Sim, o sul era o local que estava correndo maior risco, né, deles se infestarem. Existe uma dificuldade muito grande, Rian, de conter esses gafanhotos, porque eles voam muito rápido. Até mesmo jogar pesticida é difícil de conseguir, né, com auxílio de aviões. Mas eles fizeram mesmo, eles desviaram do Brasil, foram para o Uruguai, se eu não me engano. Mas corremos esse risco também.
A última vez que teve essa infestação de gafanhoto aqui foi em 1947, tá? E nós corremos o risco de ter mais esse problema aqui. E eles, assim, eles são surreais. Eles comem a folha, o caule, o fruto. Então, se eles chegarem numa plantação de milho, por exemplo, eles vão dar conta de tudo, tá? Então, assim, eu pedi a Deus mesmo para que isso não aconteça. E aconteceu algo, tá? Para ter se proliferado tão grande, de forma tão alta assim, a reprodução desses gafanhotos, tá? Realmente 2020 está pesado, né? Concordo plenamente, tá fácil não. Vai lá, Dani, responde a número 1 pra gente. Qual letra você marcou? Eu marquei a letra D. Letra D. Corretíssimo. Né? A letra D diz o seguinte, ó, inclusive a letra D ela vai lá e descreve, né, o grupo das plantas. Todas as plantas são pluricelulares, ou seja, eu não tenho nenhuma planta formada por uma única célula. Autótrofas. O que seria isso, turma? Ser autótrofa, Dani, o que é isso? Ela produz o próprio alimento. Excelente. A maioria tem clorofila, tá? Porque existem algumas plantas que vocês viram lá comigo nas relações ecológicas. Existem algumas que são parasitas. Elas não produzem seu próprio alimento, então elas sugam o alimento dos outros, por não ter clorofila. Que possibilita a realização da fotossíntese. Excelente. Vamos lá, então. A número 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lendo o texto e vocês vão completando ele para mim aqui no bate-papo. Pode ser que aí eu vejo mais alunos respondendo. Quem está sem microfone também participa. A clorofila encontra-se em uma organela chamada de cloroplasto. Muito, gente. Muito bem. Localizada em células vegetais e em células de outros organismos fotossintetizantes. Porque nós vamos ver, Thomas, que nós temos outros organismos fotossintetizantes, as algas, por exemplo. A alga não está dentro do grupo de plantas, tá? Além dele, as células vegetais apresentam estruturas específicas, como parede celular revestindo a membrana plasmática, oferecendo proteção, muito bem, sustentação às células. E o vacúolo, no qual são armazenadas muitas substâncias. Muito bem, estou gostando de ver. Show, Breno apareceu aqui também. Muito bem, Breno. Estava sumido também. Estou gostando de ver que está aparecendo a galerinha aqui que não estava um pouquinho sumido, hein? Agora, uma questão 3, eu vou colocar aqui para vocês conferirem. Dá um ok para mim se vocês acertaram. Se tem alguma dúvida nessa questão. Show de bola, isso aí. Ana Vitória, Diogo, gostando de ver. E vamos lá, de novo, hein? Vamos fazer igual eu fiz a outra vez. Vou ler e vocês vão falar qual númerozinho no bate-papo, tá? Responsável por realizar a respiração celular. 2. Mitocôndria. Local em que ocorre fotossíntese. 1. Cloroplasto. Armazena substâncias. 4. Vacúolo. Fornece proteção e sustentação para a célula. 3. Parede celular. Então, tá aí a sequência. Isabela me chamou aqui. O que foi, Isa? Pode falar? Então, nós vamos continuar igual nós estamos agora, tá? A questão 5, ele vai dar uma imagem e vai perguntar. Por exemplo, o beija-flor, ele faz respiração celular e fotossíntese, tá? Beija-flor faz o quê? Respiração celular ou fotossíntese? Ou os dois? Só respiração celular. Isso aí, Clara, Dani, Esther, show de bola. Então, beija-flor faz só respiração celular, não realiza fotossíntese. E a árvore? Os dois. Os dois. Lembra? Não esqueçam disso, tá, turma?
Fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Respiração celular, ela usa esse alimento para gerar energia. Ok? Então, as plantas também usam oxigênio para realizar a respiração celular. Não vamos esquecer disso. A primeira reação aí, turma, é o quê? Isso aí. E a segunda? Arrasou. Vocês estão muito fera. Estou muito satisfeita com a participação de vocês. Essa questão 6, nós vamos fazer ela com bastante cuidado, para a gente não confundir, tá? Vamos lá, então. Ela fala bem assim. Ela vai me dar várias características e vai pedir para eu colocar F, onde for fotossíntese, e R, onde for respiração celular, certo? Vai ter algumas colunas que vai ser F e R ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, todas as plantas realizam isso aí, fotossíntese e respiração celular, certo? É realizada por quase todos os seres vivos. Respiração celular. Muito bem. Garante a realização dos processos vitais das plantas. Fotossíntese e respiração celular. Muito bem. Ocorre em uma organela celular. Fotossíntese e respiração. Muito bem. Produz glicose. Fotossíntese. Utiliza a glicose como fonte de energia. Respiração. Ocorre na mitocôndria. Respiração. Ocorre no cloroplasto. Fotossíntese. Libera oxigênio. Fotossíntese. Elimina gás carbônico. Respiração. Gente, muito bem. Necessita de luz e clorofila. Fotossíntese. Ocorre 24 horas por dia e não necessita de clorofila. Respiração. Ocorre em todas as células vivas da planta. Muito bem. Caramba! Estou de cara com vocês. Estão fazendo mesmo dever, hein? Arrasaram. Então, ó, vamos fazer o seguinte, aproveitar que nós estamos aqui online. Deixa eu ver aqui quantos alunos eu estou aqui comigo. (56 alunos. O que eu vou fazer, então? Nós vamos lá na apostila, pegar a apostila de novo, e eu vou falar um pouquinho de cada grupo de planta com vocês, tá? Essa live, ela fica salva, depois se vocês quiserem ir assistindo com calma, fazendo anotação, acho que vale a pena, tá? Aproveitar que vocês estão online e vocês já me escutam aí, a gente já faz uma explicaçãozinha da matéria, tá? Acho que vai ser legal. Deixa eu voltar, então, aqui. Vamos lá para a apostila na página 37. O primeiro grupo de plantas, como que nós temos que falar, são as briófitas, certo? Eu até mostrei, né, a minha para vocês. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês de novo. Dá para ver direitinho? Aqui, isso aqui é um terráriozinho, tá? E as
As briófitas ficam aqui dentro, ó. Elas sobrevivem aqui porque elas não têm raiz. Elas não absorvem água pela raiz. Eu jogo água aqui nas folhinhas e elas absorvem água por aqui mesmo. Então, ela sobrevive aqui dentro desse vidrinho, aqui dentro de casa, com uma maior facilidade, certo? Só que precisam de água para se reproduzir, tá? Não sei se dá para vocês observarem aqui, ó, desse lado aqui, que tem tipo uns cabinhos para cima. Tá vendo? Vou falar para vocês o que seria isso daqui a pouquinho. Mostrar, então, falar um pouquinho das briófitas para vocês. Então, ó, deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Vou deixar a imagem mais aberta. Ó, as briófitas, turma, são os musgos, tá? O que seria o musgo? Ah, seria aquele lodinho que dá na pedra que a gente escorrega? Não. Musgo é aquele tapetinho, igual esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Geralmente eles ficam no tronco das árvores, em locais úmidos. Porque as briófitas, elas necessitam de um ambiente úmido porque elas precisam da água para se reproduzir, tá? Uma característica desse grupo. Tem que ter água para elas se reproduzirem. Porque as plantas, turma, elas também vão apresentar gametas, igual os animais. E esses gametas, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, eles precisam de água para se locomover, para chegar da planta masculina até na planta feminina, certo? Nossa, professor, existe isso, até determinação de sexo nas plantas? Sim. As plantas que produzem os gametas masculinos são as plantas macho. E as que produzem gametas femininos são fêmeas, tá? Então, vocês vão ver que é muito legal mesmo trabalhar essa questão das plantas com vocês. Uma característica também muito importante das briófitas é que elas são consideradas espécies pioneiras. O que seria isso, professora? Aqui, ó, que está lá mostrando na página 37. Pode até grifar se vocês quiserem aí, ó. São as que se desenvolvem primeiro em um ambiente, geralmente sobre rochas. Como elas não precisam de raízes para entrar no solo, para absorver a água, então elas conseguem até se desenvolver sobre rochas. Elas são fundamentais no processo de ocupação do ambiente. Por exemplo, vamos supor que houve uma devastação, uma queimada, desmatou aquela região toda. As primeiras plantas a chegarem naquele ambiente, com certeza, serão as briófitas. E elas têm uma importância gigantesca para o ambiente, porque elas vão preparar o solo para as outras plantas chegarem depois. Olha que interessante. E por muitas vezes a gente nem dá tanta importância às briófitas, né? Elas ficam lá, a gente nem sabia nem que aquilo era... Ah, eu sabia nem que aquilo era planta. Mas elas são de extrema importância, tá? Outra coisa, Vivian, por que elas são tão pequenininhas assim? Eu até falei isso já para vocês, uma outra aula, né? Por que as briófitas, elas não conseguem ser de grande porte? Quem saberia me falar isso? Já falei disso. Quem lembra? Por que as briófitas são tão pequenininhas? Fala para mim alguém aí. Betânia, Esther, lembra não? Falei disso para vocês, quando eu falei lá dos grupos das plantas na nossa aula. Isso aí, Gabriel, não apresentam vasos condutores de seiva. Olha aqui, está dizendo aqui, ó. Como as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, a água e os nutrientes são distribuídos de célula a célula. Imagina se ela for de grande porte. Uma água que ela recebeu lá na folhinha até chegar lá embaixo dela, ela tivesse, sei lá, 2 metros de comprimento. Até chegar esse nutriente em 2 metros de comprimento, ela já estaria morta, tá? Então, o fator que vai estar delimitando o tamanho das briófitas é que elas não apresentam vasos condutores de seiva. E o que seriam esses vasos condutores de seiva que eu falei também para vocês? Vê se vocês lembram.
Quem lembra aí o que são vasos condutores de seiva? Os vasos condutores de seiva, turma, é como se fossem as nossas veias e as nossas artérias. Eu até dei esse exemplo para vocês, certo? O coração, por exemplo, ele impulsiona o sangue. Vai sair pelas veias e vai lá no nosso corpo inteiro. Vai chegar sangue até na ponta do meu dedo, certo? As briófitas não têm isso. Então, por isso que dificulta, tá? São responsáveis pelo transporte dos líquidos, isso aí. Existem dois tipos de seiva, tá? Que nós vamos estudar isso também. Seiva bruta e a seiva elaborada, tá? A seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada é a seiva que foi produzida lá na fotossíntese. Sendo assim, turma, as briófitas, elas não apresentam raízes, caules e folhas verdadeiros. O que significa dizer isso? Não formam tecidos, tá? São rizoides, cauloides e filoides. Oide na biologia, né, nos faz relembrar pequeno, tá? Como se fosse uma pequena raiz, um pequeno caule e uma pequena folha, tá? Observem aqui, ó. Essa imagem, essa estruturazinha que parece um cabinho, recebe o nome de esporófito, tá? Essa parte verdinha, que sempre que você olhar uma briófita, você sempre vai encontrar, recebe o nome de gametófito. Por quê? As briófitas, elas se reproduzem por alternância de gerações. Aqui está falando do tipo de reprodução das briófitas, tá? O que significa isso? Ela tem uma fase da sua reprodução que vai ser sexuada e uma fase que vai ser assexuada. Olha que interessante. Professor, o que é isso? Sexuada e assexuada tem a ver com ter ou não a copulação, o ato sexual? Não, nós já vimos isso. Vamos relembrar. Sexuada significa que houve troca de material genético. Assexuada não houve, certo? As briófitas, elas vão ter a primeira etapa, que vai ser 2 gametófitos. Um gametófito vai lançar o gameta masculino na água e vai chegar na briófita fêmea e vai se reproduzir. Quando acontecer isso, esse esporófito aqui, ele vai nascer, certo? E lá dentro aqui, ó, dentro dessas estruturazinhas aqui, a gente chama de cápsula, vai ter a formação dos esporos, ou seja, essa fase é assexuada. Os esporos vão se dividindo, se dividindo, se dividindo, formando vários. Por que isso? Quando essa cápsula abre, esse esporo vai sair, vai voar, né, no ambiente, também que ser carregado pela água, porque o ambiente é sempre úmido. Quando cair numa superfície, vai dar uma origem a uma nova briófita, certo? Então, é exatamente assim que acontece. Deixa eu ver aqui que, se eu não me engano, nós temos um videozinho aqui que mostra isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Estão conseguindo entender, turma? Sim, ótimo. Ó, tá dando para ver o videozinho aqui? Vou colocar para vocês então, hein?
E aí, conseguiram? Deu para entender? Isso aqui, turma, está aí no portal de vocês, tá? Vocês conseguem assistir. Não está saindo som, não? Mas tem som sim. O que vocês fazem? Show de bola. Depois vocês assistem no de vocês, tá? Tá aí na apostilazinha, nos conteúdos. Provavelmente não sai som, porque ele está usando o próprio som do notebook e o microfone ao mesmo tempo. Aí não vai sair se eu colocar. Mas tem aí o som, tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui nele. Eu vou explicar para vocês, ó. Aqui é a fase duradoura da briófita. Tá? Ó, vou fazer o seguinte, hoje só vou falar de briófita para vocês, tá? Para não ficar muito confuso. Essa fase aqui é a fase duradoura da briófita. Ou seja, sempre que você for olhar e achar uma briófita, ela sempre vai estar lá. Essa fase aqui, que tem essa haste, só vai acontecer no período reprodutivo, tá? Então, ó, quando acontece essa reprodução, aqui, ó, vai haver a produção do esporófito, tá? Como que esse esporófito ele vai ser produzido? Eu tenho aqui uma planta macho e uma planta fêmea, tá? Aqui, no caso, a planta macho que vai liberar como se fosse o espermatozoide da briófita, certo? Mas a gente chama de anterozoide, certo? Ela vai liberar, e com o auxílio da água, ele vai ser levado até chegar na briófita fêmea. Chegando aqui, o que vai ser produzido? O esporófito. Aí vai nascer aquela hastezinha, e aqui dentro os esporos vão começar a se reproduzir de forma assexuada, se dividir, certo? Até a cápsula abrir e liberar os esporos para o ambiente. Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês estarem vendo. Quando ele abre e que ele cai numa superfície que permite a sua reprodução, vai nascer uma outra briófita. Vamos supor que ele caiu numa superfície seca, que não tem a presença de água, não vai germinar, tá? Só vai germinar se for um ambiente propício para isso. Certo? Entendido aqui como é produção? Show de bola. Vamos voltar então aqui para nossa... Gostando de ver, hein? Página 37. Aí aqui mostra, tá vendo, ó? Os esporófitozinhos, aqui provavelmente houve a fecundação da parte masculina na feminina, produziu o esporófito, os esporos foram produzidos. Aqui a minha, ela até tem os esporófitos, ó, se vocês prestarem atenção dá pra ver. Dá uma olhadinha. Tá vendo? Esse lado tem esporófito e esse aqui já não tem, ó. Aqui é só o gametófito. Gametófito e aqui o esporófito. Certo? A gente chama de alternância de gerações quando ocorrem os dois tipos de reprodução ao mesmo tempo. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Certo? Então, ó, na fase assexuada, ocorre a produção de esporos que caem no chão. Quando eles são espalhados pelo vento e pela água, germinam formando uma nova briófita. Então, a briófita precisa desses dois tipos de reprodução para ela sobreviver. Então, ó, um fator também muito importante. Nós não vamos ter briófita no deserto. Tem condição da gente ter briófita no deserto? Impossível. Que precisa de água para se reproduzir. Agora, se você for lá dentro da Amazônia, lá na Mata Atlântica, né, em locais que tem assim uma umidade maior, com certeza os troncos das árvores estarão bem verdinhos, cheios de briófitas. Tá? Quando também está no período mais chuvoso, elas aparecem mais.
Já que nós estamos com tempo, vou continuar aqui e falar um pouquinho de pteridófita para vocês, tá? As pteridófitas, turma, são as samambaias. Não tem as samambaias? Essas plantinhas aqui são as pteridófitas. E essas aqui também, as avencas. As samambaias, elas são plantas pré-históricas. Elas já existiam desde a época dos dinossauros, tá? Ela também tem características que se assemelham a briófitas e que se diferenciam, tá? Bem, primeiro, as pteridófitas já vão apresentar vasos condutores de seiva. Isso possibilita eu ter pteridófitas de grandes metros de altura, 30 metros de comprimento, tá? A samambaia-açu, por exemplo, é um tipo de pteridófita, né, que pode chegar a grandes metros de comprimento, diferente das briófitas, tá? Só que as pteridófitas também precisam de água para se reproduzir. Olha que interessante, tá? Então, também não vou encontrar pteridófita em ambientes que não tenha água para elas se reproduzirem, tá? A gente pode considerar as samambaias fósseis vivos, de tão antigas que elas são, tá? Só que, infelizmente, nós temos uma espécie, né, aqui no Brasil, que é a samambaia-açu, essa que eu falei com vocês, tá? Que está ameaçada de extinção na Mata Atlântica. Por quê? Esse tronco dela, como é muito comprido, ela tem um tronco muito comprido e lá em cima fica as folhas de samambaia. O que eles fazem? Eles cortam em vários pedaços e vendem como chachinha, aqueles vasos para você cultivar outras samambaias em casa. Uma tristeza, porque a gente sabe que esses vasos, eles podem ser feitos até com casca de coco. E a gente, levando o risco de extinção, uma samambaia pré-histórica, única e exclusivamente para a gente ter samambaias na varanda da nossa casa, tá? Então, hoje foi completamente proibido, tá? Mas está na lista de espécies ameaçadas de extinção, a samambaia-açu, tá? Depois pesquisem para vocês estarem vendo o tamanho da samambaia-açu. Isso aí, típico do ser humano, né? As samambaias já vão apresentar algumas estruturas também um pouquinho diferentes das briófitas. Aqui, ó, nós temos o rizoma, tá vendo? O rizoma fica lá no solo, como se fosse o caule dela. Do rizoma saem as raízes e do rizoma saem as folhas, tá? Então, essa estrutura toda aqui é a folha da samambaia, certo? E uma outra coisa também muito interessante é aqui, ó, atrás das folhinhas de samambaia, vocês com certeza já viram, tem esses pontinhos aqui que são soros, os locais onde são produzidos esporos. A samambaia também tem o gametófito e o esporófito. Só que qual é a diferença? A samambaia, a fase duradoura dela, que sempre você vai ver, é o esporófito. A briófita é o gametófito, certo? Também tem alternação de gerações. Tem o gametófito que vai lá, vai levar o anterozoide até a parte feminina e vai nascer essa folha, que é o esporófito. E aqui atrás, os esporos, certo? Aí aqui, ó, eu organizei as ideias, vamos ver se vocês estão se ligando mesmo, hein? Ele faz algumas perguntinhas. Ó, nas briófitas, como é feito o transporte de substâncias nas briófitas? Responde para mim aí no bate-papo. Como é feito? Ela tem vasos condutores de seiva? Não tem? Fala para mim. As briófitas e Arley, vasos condutores de seiva, elas são avasculares, lembra? Como que elas absorvem nutrientes? As pteridófitas, sim, através dos vasos condutores de seiva. Agora,
As briófitas não. Lembra que eu falei que é por difusão? Célula a célula, vocês podem até colocar de célula a célula, de uma célula para outra. Certo? Aí depois fala assim, realizam fotossíntese? Briófita e pteridófita realizam fotossíntese? Bora, turma, cadê vocês? Briófitas e pteridófitas realizam fotossíntese? Realizam, né? Produzem esporos? Produzem esporos? Briófitas e pteridófitas? Sim, as briófitas produzem lá dentro do esporófitozinho, né? E as pteridófitas aqui atrás das folhinhas. Isso aí. Acho que tinha travado na internet aqui, que não estava aparecendo as respostas de vocês. Agora, a briófita pode atingir grandes metros de comprimento? Briófita? Briófita não. E pteridófita? Isso aí. Show de bola. Então, ó, fizemos aí um quadrinho comparativo entre briófitas e pteridófitas, tá? Vocês também vão ter a aula do positivo, falando um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente fala de gimnosperma e angiosperma, tá? Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Show de bola. Gostei muito da participação de vocês.